Resumo da novela Chamas da Vida, capítulo de quinta-feira, 8 de setembro. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos resumos da novela. Lourdes diz para Ivonete que ela não deve morar na casa de Vilma. Ivonete fala que não se sente confortável, mas que é uma oportunidade de pegar Vilma. Lourdes fala que é muito arriscado. Ivonete diz que Tomás fez o pedido de casamento, a chamando para morar na casa de Vilma. Enquanto isso, Tomás avisa Vilma que vai voltar para casa. Vilma fica muito contente e Tomás fala que Ivonete vai com ele. Em seguida, Guilherme diz para Léo e Michele que eles têm que avisar a polícia sobre o assalto da turma do Ferro Velho. Léo fala que não adianta dedurar porque Tadeu tem cara de bom moço, mas é bandido. Enquanto isso, Tadeu liga para o pai e pede para os capangas darem uma lição em Léo. Na fábrica, Vilma fica indignada com Tomás e diz que é um absurdo levar Ivonete para a casa dela. Tomás fala que a casa é tanto dele quanto dela e diz que ainda vai ser presidente da fábrica. Tomás diz que ainda vai tirar Carolina e Arlete do comando da fábrica pelo pai dele e vai ajudar Vilma até certo ponto. E na delegacia, Pedro fala que a prisão é arbitrária e fala que as crianças estão correndo perigo. Xavier manda Pedro para a cela. Lipe pergunta para Pedro o que aconteceu com Vivi, enquanto Rafa diz para Demorô que está cansado. Demorô fala que Pedro vai ficar furioso porque ele ajudou Vivi e Rafa a fugirem. Vivi diz que está fazendo tudo pela morte de Antônio. Enquanto isso, Tadeu e seus capangas esperam Léo sair da produtora. Tadeu mostra Léo para os capangas e diz que eles podem matá-lo. Os capangas seguem Léo e Tadeu diz que eles não podem falhar. Léo percebe que está sendo perseguido e corre. Um capanga pega Léo e diz que eles vão lhe dar uma lição para ele não cobiçar a mulher do próximo. Léo escapa e os capangas atiram. Carolina avisa Flávia que Pedro foi preso. Flávia diz que a prisão é injusta. Carolina diz que Xavier aproveitou a ausência de Fausto para prendê-lo. E na cadeia, Lipe provoca Pedro. Lincoln diz para Lipe calar a boca e Pedro não se aguenta de ódio. Cazé fica chocado com a prisão de Pedro. Eurico diz para Cazé e Júnior fazerem uma busca na reserva para encontrar Vivi e Rafa. Enquanto isso, Beatriz fala para Carolina que Vivi e Rafa fizeram bem em fugir e diz que ela abrigou os dois na pensão. Beatriz diz que Antônio não pode ter morrido à toa. Carolina diz que se Pedro perder a guarda de Vivi e Rafa, Beatriz será culpada. Em seguida, Margarete avisa Demorô que Pedro foi preso porque Vivi e Rafa fugiram. Brito fala que Demorô sabe onde é o esconderijo. Demorô nega. Em seguida, Vilma diz para Xavier que ele está de parabéns por ter prendido Pedro. Vilma fala que o único perigo é que Pedro está perto de Lincoln. Xavier diz que Lincoln está sob controle e pede um adiantamento de dinheiro para Vilma. Xavier disfarça e desliga o telefone. Xavier diz para Fausto que teve que prender Pedro. Flávia entra na delegacia e diz para Fausto que é arbitrária a prisão de Pedro. Xavier diz que Pedro deve estar envolvido na fuga de Vivi e Rafa. Fausto fala que deve estar não existe e manda Xavier soltar Pedro. Fausto pede desculpa e diz que vai suspender Xavier. Enquanto isso, Léo diz para Marreta e Diego que os capangas de Tadeu quase o mataram. Léo diz que vai entrar no assalto com eles. Diego diz que Léo quer entrar por causa de Beatriz. Enquanto isso, Rafa diz para Vivi que está com medo e pergunta se eles vão passar a noite na reserva. Vivi fala que Demorô vai trazer uma barraca. Vivi fala para Rafa que tudo na família deles é bagunçado e diz que queria ter uma família como a de Cíntia. Rafa e Vivi escutam barulho e correm. Cazé e Júnior só encontram os rastros deles. Rafa tem uma crise de asma e Vivi diz para eles voltarem para a pensão. Vivi fala com Beatriz e diz que precisa sair da reserva. Beatriz fala que eles têm que sair da cidade. Em seguida, Tomás diz para Lourdes confiar que Ivonete morar na casa de Vilma vai ser bom. Lourdes fala que Tomás pode colocar a vida de Ivonete em risco e diz que nunca irá perdoá-lo se acontecer
acontecer alguma coisa. Enquanto Pedro diz para Flávia que a prisão dele serviu para Xavier se complicar. Pedro lê um bilhete de Carolina dizendo que ela está indo atrás de Beatriz porque Beatriz está ajudando Vivi e Rafa a fugir. Beatriz chega com o carro na reserva e diz que vai levar Vivi e Rafa para outra cidade. Ela pede para Vivi e Rafa entrarem no carro e conta que Carolina vai entregá-los para a justiça. Beatriz acelera o carro, Carolina a segue. Beatriz manda Rafa colocar o cinto de segurança. Vivi diz que é melhor Beatriz parar. Beatriz fala que não é hora de desistir. Carolina liga para Beatriz e fala que ela sequestrou as crianças. Carolina fala que Pedro precisa da ajuda deles. Vivi pergunta o que aconteceu com Pedro. Carolina liga para a polícia e avisa que Beatriz está fugindo com as duas crianças dentro do carro, enquanto Beatriz se aproxima em alta velocidade da linha do trem. O trem aparece veloz. Rafinha e Vivi diz que não vai dar para atravessar. Carolina de longe observa assustada. Beatriz diz que vai dar tempo de cruzar a linha do trem. O carro de Beatriz quase se choca com o trem, mas ela consegue passar. Carolina é obrigada a parar e perde Beatriz de vista. Vivi diz para Beatriz que eles quase morreram. Beatriz diz que nunca arriscaria a vida deles. Vivi fala para Beatriz que quer fugir, mas não morrer. Beatriz conta que Pedro foi preso. Vivi manda Beatriz parar e Beatriz diz que eles não podem entrar no jogo de Vilma. Nesse momento, o carro da polícia se aproxima do carro de Beatriz. Beatriz entra num lava rápido para despistar a polícia. Carolina e os policiais fecham o carro de Beatriz. Beatriz diz que é um absurdo entregar Vivi e Rafa para Vilma. Carolina diz que Beatriz é uma irresponsável. O policial diz que Beatriz tem que ir para a delegacia. Carolina avisa Pedro que Vivi e Rafa já estão com ela. Fausto dá uma bronca em Xavier e diz que é um absurdo ter colocado Pedro na cadeia. Fausto suspende Xavier. Se você assiste e gosta da novela Chamas da Vida, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos resumos da novela. E participe comigo, deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo resumo.